Então, se você fala que vale mais a pena comprar imóvel, uma parte desse argumento pode ser de que você é um péssimo investidor. Você não sabe o que você está fazendo. Comprei um imóvel. Então parem de ser gordofóbicos e deixem as pessoas serem felizes, comerem, viverem do jeito que elas quiserem, com o corpo que elas têm, viver em paz. Eu não vou ser fingida, não olha sua cara, não gosto de falar com você porque eu não sei se é falsa. Não sinto verdade em você, acho você sim incoerente. Você já se pegou julgando alguém por ser incoerente e depois se deu conta que você mesmo faz isso o tempo todo? Tipo, fala de autenticidade, mas se adapta ao grupo para poder ser aceito. Promete saúde, mas dorme 4 horas por noite. Defende a verdade, mas omite sentimentos para evitar conflito. Pois é, hoje a gente vai entrar nessa selva, a incoerência humana. E a pergunta que vai guiar esse papo é simples, mas profunda. Será que buscar a coerência absoluta é real ou só mais uma máscara bem polida? Eu sou Célia Souza e você está no canal Hábitos com Propósito. Hoje a gente vai bater um papo e falar sobre um tema que parece simples, mas que derruba até os mais sábios: coerência. Por que é tão difícil alinhar o que a gente sente, pensa e faz? Nesse episódio você vai entender o que está por trás das nossas incoerências diárias e como é que elas afetam a sua autenticidade. E o mais importante, como começar a trabalhar isso de forma real, gentil e prática, sem fórmulas mágicas, sem máscaras, só você, mais consciente e no comando. Bora? Olha só, hoje o nosso papo é sobre um tema que está pegando fogo por aí, principalmente online, a tal da coerência. E é impressionante porque a gente vê, por exemplo, um influenciador falando uma coisa e fazendo outra. Ou aquele investidor que falava tanto sobre não comprar imóveis e depois comprou um imóvel milionário. E outras tantas outras pessoas que dizem adotar posturas, serem de determinado espectro político e de repente estão justamente fazendo coisas completamente opostas. E no final das contas, o que acontece é que essas pessoas acabam caindo no tribunal julgador impiedoso da internet. Pesa, né? Pesa e muito. E para entender essa dinâmica toda, eu estudei algumas fontes bem interessantes, textos, vídeos que discutem exatamente coerência e falam também desse julgamento todo que vive acontecendo na internet nos dias de hoje, muito mais forte, da busca por coerência como quase um propósito de vida. E como é que isso se conecta com o autoconhecimento, com ser autêntico versus o que esperam da gente? Então a ideia é a gente mergulhar nisso aqui, nessa reflexão, nesse bate-papo e tentar sacar o que é ser coerente e por que a gente valoriza tanto e por que é tão difícil às vezes sermos coerentes. E essa é a minha missão aqui hoje. Vamos começar do começo. O que raios é coerência? A gente sabe que existe coerência e coesão que são da língua portuguesa, mas não tem nada a ver com a língua portuguesa, porque o que a gente vai ver aqui é uma coerência mais do lado psicológico. Coerência, para a psicologia, é uma espécie de alinhamento. Alinhamento entre o que a gente sente, o que a gente pensa e como é que a gente age. É como se fosse uma sintonia interna, coisas que vão aparecendo nas nossas ações. Ou seja, tudo que está aqui dentro se externa no externo, redundantemente falando. Não sei se faz sentido para você. E teve uma outra perspectiva que eu vi na psicologia transpessoal, que eu achei bem interessante, que é exatamente isso. Diz que não é algo passivo. A gente escolhe ser coerente. E é uma escolha consciente. Ou seja, é um trabalho ativo do tipo integrar o que está aqui dentro, sentimento, pensamento, com o que a gente faz aqui fora. Buscar essa sintonia de propósito. E não é algo que simplesmente acontece. A gente escolhe ser coerente. E essa ideia de escolha ativa bate com a dificuldade, porque manter essa linha é muito complicado. A leitura, a nossa educação, os contextos que a gente vive, o mundo que a gente vive
E as coisas que a gente faz muitas vezes dificultam a gente ter coerência. A gente não é uma linha reta. Nós somos seres humanos complexos, nós somos como um mosaico e essa complexidade toda ainda esbarra nas pressões que a gente vive no dia a dia. E que pressões seriam essas? Tanto as internas quanto as externas. Outro material que eu li para falar um pouco sobre coerência com vocês é: muitas vezes fazemos determinadas coisas com a necessidade de pertencer. E isso pode levar a gente a usar máscaras. Máscaras, como assim? Tipo, agir de um jeito que não é nosso e abandonar valores só para ser aceito pelo grupo. Quantas vezes já fizemos isso? Eu acho que atire a primeira pedra quem nunca, né? Eu posso falar por mim. Muitas vezes eu me adaptei para poder tentar caber em algum grupo. E também existe outra coisa, o medo do julgamento, de errar na escolha, isso também entra na conta. Esse medo faz muita gente terceirizar as próprias decisões, deixar que os outros decidam o que é melhor para si. E quando a gente se desconecta assim do que sente com o que acredita, isso tem consequências. E existe uma outra coisa, é possível ligar diretamente a incoerência com a infelicidade. A pessoa que fala que por exemplo, tá ótimo ser uma amante, mas lá no fundo ela queria outra coisa, queria ter um relacionamento diferente, um relacionamento maduro. E essa falta de alinhamento do interno com o externo dói e gera uma turbulência constante na nossa vida. É como se fosse uma briga interna. E olha só que interessante, a Bíblia nos traz uma clara chamada para a gente ser coerente. Na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 7, Paulo escreve muito bem essa luta. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Pesado, né? Quer dizer, essa tensão entre querer e fazer parece que é da nossa natureza. E isso está muito bem escrito na Bíblia. É um conflito bem humano. O que me leva de volta para o julgamento que a gente falou lá no início. A internet hoje, ela não perdoa incoerência, de jeito nenhum. Tudo é exposto, tudo é amplificado, e aí vem aquela frase marcante que eu já ouvi. É um bando de imperfeitos buscando a perfeição do outro. Não só meio contraditório, pessoas imperfeitas buscando a perfeição do outro. É totalmente contraditório. Aponta o dedo para lá, mas esquece de olhar para cá. Não tem aquela velha história de quando eu aponto o dedo para você, tem outros 4 apontando para mim. Se você tem o dedo bem alongado, como o meu. Existe uma forma que é importante para quando a gente está julgando as outras pessoas. É fazer um exercício de olhar para si. Antes da gente julgar a falha do outro, eu tenho que buscar pela minha coerência. Eu preciso olhar para dentro de mim. E esse é o ponto de partida da melhora. Então, se a gente quer cultivar a coerência, qual o caminho mais óbvio a ser feito? É o autoconhecimento. Não tem jeito. Entender os nossos valores. O que é que motiva a gente? Quais são os nossos medos? Quais são os nossos padrões? E sim, conhecer a si mesmo é a base. Inclusive, outra coisa importantíssima é atenção plena em si mesmo, estar presente, conectado com o corpo para perceber o que é que está rolando aqui dentro e a partir daí acolher quem a gente é, com tudo incluído, com as nossas imperfeições, com as nossas incoerências, ou seja, acolher a nossa parte de luz e a nossa parte de sombra e trabalhar as nossas incoerências a partir disso, com honestidade. Essa é a grande fórmula de trabalhar a coerência. E se você precisar melhorar suas incoerências, se elas forem mais fortes do que você tem que buscar ajuda. Terapia. Terapia está aí para isso, uma ajuda profissional para poder desvendar essas coisas internas. Isso é muito importante, muito fundamental. E na prática, esse autoconhecimento ele se reflete em quê? Em alinhar ações com os valores que a gente descobre. É exatamente isso, ações e projetos de vida. Quando você encontra uma pessoa coerente, a primeira coisa que você percebe, ela passa confiança. Ela é vista como uma pessoa ponta firme, porque ela tem consistência. O que ela fala e o que ela faz caminham juntos. E é interessante que
eu também pesquisei algumas coisas no mundo religioso para poder ilustrar isso. E para mim, e eu concordo plenamente, afinal sou religiosa também, Jesus é o máximo exemplo de coerência, porque ele vivia o que ele ensinava. Inclusive, a Bíblia é um manual do fabricante que explica exatamente coisas da natureza humana, todas as nossas contradições. E é muito importante mostrar justamente essas diferentes abordagens do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista espiritual, porque coerência é algo super desejável por todos nós, mas ela é uma jornada interna complexa pra caramba e exige um alinhamento constante de dentro e o fora. E a gente tem que lidar com pressão social e com os nossos conflitos. E o autoconhecimento, ele aparece como uma chave mestra para poder virar esse jogo e alinhar o que está aqui dentro com o que vai ser posto para fora. Entender toda essa dinâmica humana e a nossa nos ajuda a lidar melhor com esse mundo cheio de julgamento e também na nossa busca por sermos mais autênticos. Coerência gera autenticidade e essa autenticidade ela deve partir de um propósito. Então eu diria que coerência não é um ponto de chegada, ela é um processo contínuo, uma escolha diária. É como se fosse uma viagem que você vai parando em cada ponto, vai conferindo suas incoerências e alinhando suas expectativas, sendo mais honesto consigo mesmo. E para fechar aqui com uma provocação, eu quero que você pense numa coisa. Será que essa busca louca por uma coerência perfeita, que muitas vezes vem de fora e talvez nem exista, será que é o melhor caminho? E se o foco fosse outro? O foco fosse reconhecer que a gente tem contradições e trabalhar com elas de uma forma consciente em vez de só alegar. Aceitar a nossa complexidade em vez de lutar com ela o tempo todo. Como será que aceitar essa complexidade interna mexe com a nossa busca por autenticidade? E como é que isso pode nos ajudar a ir além do medo do julgamento alheio? Fica aí para você refletir. E se essa reflexão fez sentido para você, aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. E na descrição tem um link especial para você que quer ir além e trazer mais coerência para os seus hábitos e para a sua vida. Te vejo por aí em breve.